Não é video show, também não é vale a pena ver de novo, mas hoje nós vamos fazer uma viagem ao tempo ao meu primeiro plantão. Hoje nós vamos relembrar como foi esse primeiro plantão, quais locais de crime que eu fiz. Por falar em relembrar, eu quero lembrar você, para não deixar de se inscrever no canal se você não é inscrito, ativar o sininho. E se essa viagem no tempo for de qualidade, igual a trilogia De Volta para o Futuro, não esquece de deixar o seu like. O futuro é o passado é o futuro. Ao melhor estilo Dark, hoje nós vamos fazer uma viagem no tempo. Lembrando o que aconteceu no passado não pode mais mudar, o que vai acontecer no futuro também não pode mudar mais, que está acontecendo tudo junto, né? Isso que a série Dark ensinou, muito louco, né? Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Enfim, antes de eu contar para você como é que foi meu primeiro plantão, preciso que você entenda que assim que eu tomei posse na polícia, eu não fui lotado diretamente na divisão de homicídios, apesar de sempre trabalhar lá. Tá? Eu era lotado no posto regional de perícia e era cedido à divisão de homicídio. Posteriormente, eu acabei de definitivamente lotado na divisão de homicídio. Por eu ser cedido, né, e ser lotado no posto de perícia, eu acabei fazendo 2 plantões no posto regional de perícia. Somente 2 plantões. E o que seria o posto regional de perícia? O posto regional de perícia é o que faz perícias em geral, faz acidentes de trânsito, local de rompimento de obstáculo, por exemplo, danos ao patrimônio, perícias em geral que não são perícias de homicídios. Entendido essa questão inicial, desses 2 plantões que eu fiz no posto regional de perícia, fora da divisão de homicídios, um deles foi justamente o meu primeiro plantão. E por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque um colega, um amigo meu, né, a gente tinha acabado de entrar na polícia, eu já tinha pegado a minha arma de fogo, e o primeiro plantão que aconteceu lá em dezembro de 2014, ele ainda não tinha pegado a arma de fogo dele. E por eu estar lotado no posto regional de perícia, eu poderia tirar plantão lá, eu acabei tirando para ele poder pegar a arma dele. E o primeiro plantão, então, foi no posto regional de perícia e não foi um plantão na divisão de homicídios, tá bom? Mas muita calma, que isso não significa que eu não poderia lidar com algum cadáver. Por quê? O posto regional de perícia, ele pode fazer locais de morte em que aparentemente não tem ali elementos que indiquem um homicídio, né? Elementos aparentes que possam identificar uma morte acidental, uma morte natural ou até um suicídio, então poderia lidar com cadáveres nesse caso, ou até mesmo cadáveres em acidente de trânsito. Então vamos lá finalmente entender como é que foi esse meu primeiro plantão. Vamos lá, imagina eu ali no meu primeiro plantão, todo empolgado, imagina, caramba, sou CSI, mané, todo feliz ali, plantão, enfim, toda aquela adrenalina, mas acabou que ele foi muito calmo, foi muito tranquilo. O meu primeiro local de crime foi um exame em veículo, tá? Mas não é um exame em um veículo que possivelmente poderia ter sido clonado, por exemplo, que é um tipo de perícia que existe. Foi um exame em um veículo fruto de um acidente de trânsito e esse veículo foi levado até a base que eu estava e eu fiz o exame desse veículo para identificar o que a gente chama de avarias, né? Um entintamento, um amassamento, mas isso é um assunto mais específico para uma perícia de acidente de trânsito. E essa perícia foi feita numa motocicleta, o que significa que o meu primeiro local de crime foi bem simples e bem tranquilo. Já o segundo local de crime, aí sim eu acabei lidando com um cadáver. Fui acionado para um local, como eu fui acionado e eu não estava na divisão de homicídio, eu estava no posto regional de perícia, tudo indicava que aquele não era um homicídio. Chegando lá, realmente, dentro lá da residência, não tinha sinais de rompimento de obstáculo, ou seja, o popular que a gente conhece como arrombamento, tá? Não tinha elementos criminalísticos, que a gente fala, geradores de convicção, de que aquilo tenha sido, por exemplo, um homicídio, e acabei caracterizando aquilo ali como um local de morte apenas, tá? Eu não poderia caracterizar como um local de morte natural, porque eu dependia de uma posterior análise da toxicologia para entender, não só da toxicologia, né, mas da necrópsia em si, para entender como aquela vítima veio a óbito. E aí, posteriormente, depois do laudo de necrópsia de toxicologia, eu descobri justamente isso, que a vítima foi a óbito devido a um engasgamento com o próprio alimento, tá? Então, o meu primeiro local de crime foi um exame em veículo em uma moto, fruto de um acidente de trânsito, e meu segundo local de crime no meu primeiro plantão foi justamente uma morte acidental, tá certo?
antes que eu pudesse continuar com o terceiro local de crime, o meu amigo e colega chegou lá na base, finalmente com a arma de fogo, e deu prosseguimento no plantão. 2, 3 dias depois disso, eu estaria no meu primeiro plantão na divisão de homicídios, que foi, no caso, o meu segundo plantão. Então, essa foi a curiosidade matando. Eu posso fazer um vídeo depois só sobre o meu primeiro plantão na divisão de homicídios, para quem me perguntava como foi meu primeiro plantão. Ao mesmo tempo que foi muito tranquilo, foi um plantão bem emocionante para mim, bem significativo. Eu jamais imaginaria o que passaria nos anos seguintes, né? Eu jamais imaginaria o lugar que eu me encontro hoje. É muito legal a gente estar sempre relembrando como a gente estava em determinado momento, como a gente está hoje em dia, o que a gente cresceu de lá para cá, o que a gente errou, e fazer sempre um retrospecto para a gente sempre continuar evoluindo. Espero um dia poder estar ouvindo de você como foi esse primeiro plantão. Seria muito bom se a gente pudesse pegar um DeLorean agora e ir para o futuro e descobrir como é que é, não é mesmo? Até o próximo vídeo, meu amigo e minha amiga.